Estamos retornando com os dois, sempre a parte do Newton, que a gente, como somos só nós dois, né, dá para fazer essa apresentação. Agora, Newton, é interessante o comportamento das pessoas, né, e a construção do poder, porque me parece, pelo menos na história da humanidade, né, o poder liga sempre ao pai, né? Embora, acho que hoje nós estamos mudando um pouco, a mulher está em ascensão cada vez maior, e a mulher também exerce o poder, mas casal, na verdade. A figura paterna liga mais ao poder, né? Tem um probleminha no teu pensamento, e eu sei que o teu pensamento traduz a história, Leandro, e é isso que tu te referes. Uma coisa é tu respeitares o pai porque tu tens medo do pai, e outra coisa é tu respeitares o pai porque tu admiras o pai. Então, os pais que são admirados em casa podem e devem chegar ao poder, porque são pessoas de boa índole, de bom coração, de boa formação, de boa ética, dentro da média, no mínimo dentro da média, digamos assim. Os pais que não devem chegar ao poder são os pais que os filhos temem, que têm medo. Então, isso é uma forma... Os pais que os filhos temem não devem chegar ao poder. São os disciplinatórios. Então, esses pais têm que ser repensados. Os pais que disciplinam os filhos, para usar a tua expressão, pela admiração, pelos pensamentos, pelas ideias, porque conversam, porque o filho presta atenção no que ele diz, porque mesmo que não concorde, segue pensando, e aquilo vai entrar para dentro da cabeça do filho, em algum momento vai se associar com outras coisas e vai produzir uma resultante interessante. Esses pais devem chegar ao poder. Os pais que simplesmente, pura e simplesmente, usam a força para se impor, esses não devem chegar ao poder. Por definição. Claro que isso não significa dizer que aqueles pais mais reflexivos e pensadores não tenham que botar limites nos seus filhos, que eventualmente não tenham que dizer, não, tu não vais fazer isso por causa de fundamentar. Guardando proporções, a gente percebe muita gente hoje com saudade da força no poder. Né? Não vai dar certo. Nós já tivemos experiência, é só olhar para trás. Mas o saudosismo é porque já fez marca no modelo de criação. Teríamos que olhar a história dessas pessoas que querem a força. Provavelmente é uma história de poder dentro de casa. É disso que ele sente saudade. É daquele pai duro. Assim é. Com certeza. Que não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Não tem que ver com o país, não tem que ver com progresso, não tem que ver com novas possibilidades, crescimento e tudo mais. Não. O indivíduo é só saudoso. Alguém deve estar perguntando, mas vem cá, não tem o fator do limite, para estabelecer limite? Mas como é que tu estabelece limite? O limite com bom senso. Não com a força. Não com a força. Eventualmente, tu podes e até deves usar a força. Uma criança pequenininha que tu chega em casa ou estás dentro de casa, ela sobe num banquinho e no 10º andar de um edifício que já não tem a tela porque tu não colocastes, que fica debruçada no peitoril da janela olhando para baixo, cabe ao pai tirar essa criança, às vezes com a força. Depois vai argumentar, meu filho, minha filha, isso é perigoso. Mas primeiro tu tira a criança. Se a criança está sentada em cima de um lugar perigoso, tu pega ela por onde tu pode. Tira, mas não bate. Educa, não bater, né? Nós não estamos falando de bater, nós estamos falando de conversar, de usar o pensamento como um instrumento de comunicação e de admiração nas relações. Se a criança pequenininha quer colocar o dedo na tomada e que tu já não colocasse a fita isolante, o durex ou o protetorzinho da tomada, e a criança vai em direção ali que tenta colocar os dedos, tu agarra ela como tu pode. Tu estás usando a força. E tu vais explicar para ela que se ela insistir, bom, aí tu vais falar um pouco mais grosso para que ela perceba que aquilo é nocivo para ela. Certo. Nós temos o ouvinte na linha. Alô, bom dia. Esse já está certo. Ascano, bom dia. Claro. Sim. Certo. Tá, o Neri, Neri, me faz a pergunta, nós estamos também linkados com
o Facebook, né? Me perdoa, no Facebook não sai o som quando nós estamos ouvindo o ouvinte, né? Então, se tu fizeres uma pergunta para mim interessante, né? Claro. Sim. O maltrato. Certo. 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 Ok. Tá bem, Lascano. Obrigado pela tua participação, né? Isso aí dá um programa de rádio. Essa questão da necessidade parece que é ser maltratado muitas vezes, né? Então, para as pessoas que estão no Facebook, nos acompanham em casa, a pergunta do Neri Lascano é de se as pessoas que pedem os governos ou os governantes de força, são pessoas que foram maltratadas também, se são pessoas que foram maltratadas. Gostam de ser maltratadas, querem ser maltratadas. Então, a resposta para o Neri é sim. Ele tem razão, tá? A percepção dele é correta, só que nós precisamos dar uma polidinha no pensamento. Em que sentido, sim? Se nós nascemos e nos criamos num ambiente onde os nossos pais são trogloditas, para usar a expressão que ele estava usando em casa, são brutos, não levam em consideração as nossas necessidades, passam por cima de nós, não dão explicações, não pensam em nós, não nos contêm, não nada, porque fazem as coisas de uma forma muito primitiva, arcaica, e aí ele usou a expressão troglodita, eu estou trocando por primitivo e arcaico, essa relação de amor, nós estamos falando de uma relação de amor entre pais e filhos, em especial entre o pai, a figura paterna, e o filho, e os filhos. Essa relação de amor se transforma num modelo de amor dentro da cabeça dos filhos. E o modelo de amor, cada vez que a pessoa, na vida adulta, ou a partir da adolescência, precisa instalar com alguém um tipo de vínculo, é esse o modelo que vai surgir. Então ele vai ser troglodita ou arcaico, primitivo, nas suas relações afetivas, em casa e com os filhos, ou vai encontrar alguém que seja com ele. Não importa a ordem dos fatores. Sim, o produto tem que ser o mesmo. Ele resgata a sua origem. Aquilo nasce ao natural, porque é um modelo. Claro. É um modelo que está inscrito dentro dele. Através das vivências infantis, em especial a vivência de bebê. Quando ele quando ele pensa num governo, o modelo que vai vir é o governo de casa, o que é normal para ele. Sim. Uma criança que nasce e se cria dentro de um hospital psiquiátrico, normal para ela é ser louco. O comum passa a ser normal para nós seres humanos. Então, se o comum do indivíduo é viver dentro do ambiente de casa onde o pai era muito autoritário, a vida é autoritária. Não existe vida sem autoritarismo. Então ele vai enxergar, é como se fosse uma lente, que tudo que ele enxerga está contaminado por essas coisas. Precisa ter aquele modelo.
Esse é o normal. Então o indivíduo vai reivindicar, vai sugerir, vai receitar, vai ser, vai pedir que sejam com ele, embora... Daí seja... é a importância da criação, né, Voltamos para casa. Filhos, né? Aí está. Porque senão, e não é nem para dizer uma doença, né, Newton? É uma forma de construção, né? Ela foi construída para viver como, né, baixar a cabeça e não questionar. Né? Se o comum passa a ser normal, por mais doentio que seja, ao ser normal, ele é medicado, ele é sugerido, ele é prescrito, ele é vivido como uma coisa normal. Vamos dividir essa parte, agradecendo a nossa sintonia também, né, no Facebook. E agora inserindo o Dr. Michel, né? Michel Alau, não o cardiologista, né? Mas o pediatra. Bom